hoje a gente tem uma convidada especial, uma fofa, uma mulher de Deus, ela é ministra de louvor. Prazer estar aqui com vocês, estamos aqui hoje participando do Tamo Junto na Graça e que Deus abençoe, que seja uma bênção aí em nome de Jesus. Em certas ocasiões, uma vez ou outra aparece alguém, né, que tem assim, não quer ver uma mulher no púlpito, não quer ver uma mulher pregando, não quer ver uma mulher ministrando louvor. Isso acontece. A mulher sempre foi muito especial, principalmente de Jesus para frente. Quando Jesus veio, Jesus delegou à mulher algumas funções ali e nós tivemos grandes mulheres de Deus que participavam da obra de Deus. A gente tem que respeitar o espaço do outro, indiferente se é mulher, se é criança, se é idoso, né? Exatamente, mudar a mentalidade. Exatamente. Então a gente vê isso na história de Débora, a gente traz para os dias de hoje as mulheres de Deus hoje, as mulheres sábias, aquelas que seguem ali a palavra de Deus, elas têm sido Débora, elas têm conquistado, elas têm... Oi gente, tudo bem? Hoje a gente vai apresentar mais um programa, mas antes, para você que ainda não segue a gente lá no Instagram, @tmjgraca, no Facebook, facebook.com/Tamo Junto na Graça, e no YouTube também, youtube.com/Tamo Junto na Graça. E hoje a gente tem uma convidada especial, uma fofa, uma mulher de Deus, ela é ministra de louvor, ela é pregadora e também ela é bacharel em Direito, é isso, Márcia? Isso, tudo oi, bom? Alana, tudo bem? Gente, bem. prazer estar aqui com vocês. Estamos aqui hoje participando do Tamo Junto na Graça e que Deus abençoe, que seja uma bênção aí em nome de Jesus. E falando então sobre essa questão, né, do feminicídio, a gente tem algumas perguntas, né, para dar continuidade. Eu acredito que, apesar de ser um tema, como nós citamos, algo forte, eu acho que precisa ser falado, precisa ser citado, para conscientização não só da pessoa que passa, mas das pessoas da volta que podem promover uma ajuda, podem promover um auxílio e às vezes a gente se cala, né? Então, falando agora sobre feminicídio, a mulher já conquistou tanto, evoluiu tanto em várias áreas da vida, mas ainda sofre com agressões e violência doméstica. Segundo dados do Ministério da Saúde, no Brasil, a cada 4 minutos uma mulher é agredida por ao menos um homem e sobrevive. Em 2018, foram registrados mais de 145 mil casos de violência em que as vítimas sobreviveram. Qual a sua opinião sobre isso? Então, o feminicídio, ele foi tipificado assim, por quê? Porque ele é o homicídio contra a mulher em ambiente doméstico ou pelo simples fato dela ser mulher. E isso tem acontecido muito, não só no Brasil como no mundo, mas principalmente, vamos falar do nosso país. Eu ouvi que tem uma pesquisa, não sei se é verídico ou não, mas de que a cada 2 horas uma mulher ela é morta, né, nesse crime do feminicídio. Então, essas mortes acontecem por parte de seus maridos, de seus companheiros, de seus namorados. E isso tem que ser um alerta, porque cabe a nós, como população, alertar as mulheres sobre isso, porque ninguém precisa passar por isso. Mulher nenhuma merece passar por isso e deve passar por isso. Né? Nós estamos falando sobre a palavra de Deus e nós temos uma passagem lá em João, capítulo 7, no versículo 1, aonde diz que Jesus ele deixou de andar pela Judeia porque os judeus procuravam matá-lo. Então, quando Jesus se viu ali em uma situação de perigo, ele já não andava mais por aqueles lugares aonde ele corria o risco de ser morto, porque ainda não era a hora dele. E hoje em dia, nós vemos no meio das mulheres evangélicas, existe uma pesquisa que diz que 40% dessas mulheres que sofrem agressões, que são vítimas do feminicídio, 40% dessas mulheres são evangélicas. Então, é um absurdo a gente pensar que mulheres que conhecem a palavra de Deus, que têm o ensinamento da palavra de Deus, que deveria ter a sabedoria de Deus, elas sofrem ainda com isso. Então, isso tem que ser um alerta. Mulheres não precisam passar por isso. Existem leis para nos proteger, existem leis para nos livrar disso, e nós temos que usar os nossos direitos.
né? Uma mulher, quando ela sofre uma agressão, ela tem que ligar ali o pisca-alerta e dizer, peraí, isso não é normal, não é certo, eu não posso passar por isso. Existem mulheres que aceitam com normalidade e acham que aquilo é normal. Ah, meu marido me bate, meu marido me agride. Podemos falar também da agressão verbal, que também é algo que ofende, que machuca, que fere, que diminui a autoestima da mulher e que a mulher não precisa passar por isso. A mulher tem que cuidar da sua vida é o que ela tem de mais precioso. E se nós não cuidarmos de nós mesmos, como que nós vamos cuidar dos outros? Né? Nós falamos anteriormente da mulher cuidando da sua casa, da sua família, dos seus filhos, mas em primeiro lugar ela tem que cuidar da sua vida. Então tem que ter esse alerta, as mulheres não precisam passar por isso, elas não devem passar por isso. E falando também sobre esse assunto, vale ressaltar uma parte muito importante, né, que a gente havia comentado aqui entre nós há um tempo conversando, que na verdade essa pessoa que ela é agressiva, ela dá sinais, né, ela tem indícios e às vezes a gente pensa assim, como você comentou, de uma agressão verbal, mas assim, será que foi só um momento, a pessoa perdeu a paciência, mas quantas vezes isso aconteceu, né? Ou ela diminui você, ela diminui sua aparência, as coisas que você faz, o seu serviço, ela diminui você. Será que isso também não é um indício, né? Assim, não só simplesmente a pessoa pensa assim, ela vai chegar e vai me... A agressão é só agredir, mas há indícios, né? A pessoa bebe, ela é agressiva, enfim, né? Todas essas coisas. Então, há indícios, né? Que às vezes a pessoa não quer enxergar, né? Com certeza. E muitas vezes isso começa no namoro. No namoro, a pessoa já começa a apresentar sinais de agressividade, entendeu? E a moça acha que depois que casar melhora, e não melhora. Aquilo é a personalidade da pessoa muitas vezes. E a pessoa já traz essa agressividade e desde o namoro ela já grita, ela ofende, ela humilha e a mulher não se dá conta. Então acha que aquilo vai passar com o tempo, acha, porque muitas vezes quando isso acontece, como que isso procede? O namorado, vamos falar do namorado, ele chega para a moça e ele grita, ele agride, ele ofende, só falta bater. E aí a moça vai ter uma conversa com ele, fala, olha, assim não dá para continuar. Aí o que acontece? Ele chora, se arrepende, isso não vai acontecer nunca mais. Mas acontece. Presenteia, faz alguma coisa. A maioria das vezes, dá um presente, dá um agrado, leva para jantar, traz flores, isso não vai acontecer mais. E aí a moça fala, realmente ele é muito bonzinho, né? Foi um momento. Só que aquilo acontece de novo. Então isso já dá realmente indícios. E não adianta. Se você está passando por uma situação dessa, se você está num relacionamento desse, já no namoro, não vai passar. E no namoro é o momento de consertar isso. A pessoa é agressiva, a pessoa é uma pessoa que às vezes parece até paranoica, deixa essa pessoa. Uma pessoa muito ciumenta. Muito ciumenta. E geralmente esse ciúme vem do nada. Né? Vem do nada, não é porque a moça deu o motivo para ele ter ciúme, não, ela é uma moça normal, vive normalmente, mas aquilo vira uma paranoia, e a pessoa começa a tomar aquilo, é ciúme, então não pode fazer nada, não pode sair, não pode ver os amigos, não pode às vezes nem estar com a família. A maioria desses rapazes não querem que a moça tenha relacionamento nem com a própria família, então isso já são sinais. E essa pessoa não vai melhorar, é daí para pior. Então corta o mal pela raiz. É duro dizer, mas eu já namoro há 3 anos, há 4 anos, já estou noiva. Mas agora é o tempo, agora é a hora. Corta o mal pela raiz. Sim. E segue sua vida. Sim. Aproveitando um pouco, fazer uma pausa para a gente lembrar vocês, para vocês seguirem a gente, quem nos segue nas redes sociais, Instagram, @tmjgraca, no facebook.com/Tamo Junto na Graça e no YouTube também, youtube.com/Tamo Junto na Graça, e ativa o sininho para receber os nossos vídeos. Vamos para mais uma pergunta, Márcia? Vamos lá. Segundo uma pesquisa que foi feita em 2018 pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, 40% das mulheres vítimas de violência doméstica são evangélicas. Como você avalia isso? Então, isso é triste, é muito triste e essa situação tem que mudar. O que acontece, nós já falamos isso, né? Até eu tinha citado já exatamente sobre essa estatística. As mulheres de Deus, elas têm que ter discernimento.
E, às vezes, o que acontece? Elas se casam, nós estávamos falando antes do namoro, e muitas dessas mulheres conhecem o rapaz dentro da igreja e se casam. E aí passam a ter esse tipo de agressão. E elas falam, poxa, mas ele era de Deus, ele é de Deus. Nem todos que estão na igreja são de Deus, são convertidos. A Bíblia já diz que nem todos que estão em Israel são israelitas. Né? Então, tem muita gente dentro da igreja? Tem. E nem todos que estão ali são convertidos de verdade. Têm um compromisso com Deus, seguem realmente o Evangelho de Cristo. Então, todos esses indícios que nós já falamos anteriormente têm que ser verificados antes do casamento. Ah, mas quando eu casei, o rapaz era muito bonzinho. Era um amor. Foi depois do casamento que ele passou a ser agressivo, que ele passou a me judiar, a me maltratar, até bater, espancar. O que acontece? Ah, mas isso acontece dentro da igreja? Acontece. A estatística está aí. 40% das mulheres são evangélicas. Então, mas eu sou evangélica e o que eu faço? Tem que tomar as mesmas atitudes que uma mulher do mundo secular tomaria. A lei está aí para todas, evangélico ou não. Sim, na verdade as pessoas ficam muito presas à religiosidade, né? Exatamente. E acabam acreditando que Deus colocou elas naquela situação, que é necessário sofrer, que se Deus me deu esse marido eu tenho que ficar assim, e não é bem assim, Deus não chamou a gente para sofrer. Exatamente, Deus chamou a gente para a liberdade, a Bíblia diz isso. Cristo nos chamou para a liberdade, então nós temos que ser livres, e esse ser livre é ser livre em tudo. Ser livre de sofrimento, ser livre de dor, ser livre de opressão. Nós temos que viver em liberdade. E quando nós temos ali, convivendo com a gente, uma pessoa opressora, uma pessoa agressiva, uma pessoa violenta, infelizmente, isso tudo diz que o fim disso não vai ser um fim bom, vai ser um fim trágico. Sim. Segundo essa pesquisa, as mulheres se sentem coagidas por seus líderes espirituais e pastores, para que não denunciem seus maridos. Há um perigo grande em espiritualizar situações como essa? Exatamente, foi o que nós já estávamos falando. Mas Deus me chamou, se eu estou nesse casamento foi porque Deus me colocou aqui, eu preciso orar por esse homem, eu não posso deixá-lo, eu não posso me afastar dele, eu preciso estar orando para que ele se converta, porque ele vai mudar. Realmente, Deus tem o poder de mudar a pessoa. Mas você não precisa estar vivendo junto com ele numa situação de risco para que Deus mude essa pessoa. Às vezes é necessário que a mulher se afaste, é necessário que ela dê um tempo, que ela se afaste, que ela saia daquela situação de risco que ela está passando. E tem realmente alguns pregadores que ainda incentivam isso. Eu ouvi uma história na televisão há pouco tempo, de uma mulher evangélica, uma mulher temente a Deus, uma serva de Deus, que estava passando por isso. Ela era agredida todos os dias pelo marido, o marido espancava, batia. Chegou um dia que ela estava tão desesperada, ela foi conversar com o pastor. Pastor, está acontecendo isso, meu marido é assim, ele me bate, o que eu faço? E às vezes, a única orientação que aquela mulher vai ter vai ser do seu pastor. Até mesmo porque é um assunto extremamente constrangedor. Que ela não vai falar com todo mundo. E por ela ser cristã, ela não quer dar aquele mau testemunho. Ela não vai sair por aí falando para todo mundo. Então ela vai procurar quem? O pastor. E nesse caso, o pastor chegou para essa mulher e falou assim, não, você vai para casa, você não saia da sua casa, você fique com ele e você ore. Ore porque Deus vai mudar essa situação. Naquela noite, o homem matou a mulher. Então, Deus muda? Muda. Deus transforma vidas? Transforma. Ele tira o homem do pó e leva o homem para uma situação maravilhosa. Mas só que você não precisa estar numa situação de risco para isso. A própria Bíblia já diz que a gente não tem que tentar Deus, né? Exatamente. Não tem que tentar Deus. Mas e o que eu faço? Denuncia. Existe a delegacia da mulher aí para isso. Tem que denunciar. Existe um número, o 180, que é o Disque Denúncia, que é uma denúncia anônima. Né, que as pessoas podem denunciar, mas denuncie, fale, procure as autoridades, denuncie aquela pessoa, porque aquilo que está acontecendo é um crime. Nós não temos o direito de omitir das autoridades policiais um crime que está acontecendo. A agressão contra a mulher é crime, então nós temos que denunciar. Procure, denuncie. Mas e se o meu marido for preso?
Às vezes, se ele for preso, vai ser a única oportunidade que ele vai ter de conhecer a Jesus. Porque na cadeia tem muita gente pregando, muita gente falando, e muita gente que enquanto está na rua não dá o menor ouvido para Jesus. Mas na hora que ele é preso, que ele é encarcerado, aí ele vai começar a ouvir. Ah, mas aquilo que minha mulher dizia sobre Jesus, e aí ali é talvez a oportunidade que tenha deles realmente se transformar e mudar de vida. Agora, se ele não quer a transformação, se ele não quer mudar de vida, a mulher não é obrigada a ficar ali até a morte, a morrer. Quem morreu por nós foi Jesus, nós não temos que morrer por ninguém. Jesus veio para nos dar vida e vida com abundância. Então nós temos que denunciar, sim. Ressaltando que, na verdade, a gente não fala de questões de abandono de lar, nem de divórcio, não é isso, não é errado que a gente esteja orando pela pessoa, mas a gente não tem que permanecer naquele ambiente. Se puder, né, se houver uma possibilidade de se afastar, melhor, né? Porque a gente não precisa se expor a uma situação, a um local de risco, né? Exatamente. E lembrar também que eu acho que é uma questão muito importante que a gente fala da vítima, mas também existem as pessoas à volta que às vezes têm consciência de que um vizinho, um parente, um amigo tem passado e a pessoa se cala, né? Infelizmente a pessoa se cala, porque tem medo da reação do agressor, tem medo do que pode acontecer e na verdade assim, eu penso dessa forma, a vida da pessoa, quando a gente é consciente, a responsabilidade da vida dela também está nas nossas mãos, porque a gente soube e a gente não fez nada, né? Como até inclusive você citou, existe um 180, é uma denúncia anônima. Né? Exatamente. E nós nos tornamos ali participantes daquele crime, se nós sabemos de uma situação que está acontecendo e nós não fazemos nada. Né? Às vezes do lado da nossa casa tem uma mulher lá que nós ouvimos todo dia, ela sendo espancada e a gente não faz nada. Então temos que fazer sim, pegar o telefone, ligar 180 e denunciar mesmo, denuncia, porque senão isso vai progredir para um crime e essa pessoa vai perder a vida. Sim. Bom, agora a gente teve a oportunidade de receber o depoimento de uma pessoa que é uma irmã nossa em Cristo, a Cláudia. Ela passou, na verdade, um testemunho, né? Até, digamos assim, de livramento do pior. E eu acho que ela tem uma história para contar e dicas também para a gente, para falar sobre o assunto, para que a gente não se cale e para conscientizar as pessoas realmente de que a gente aborda muito a circunstância da vítima, mas como a gente estava conversando aqui, que é muito importante que as pessoas à volta dê o suporte para que você possa encorajar a pessoa a levar o processo até o final. Oi, Cláudia, tudo bem? Tudo. Então, hoje você veio contar pra gente um pouco do que você passou, né? Contar, inclusive que a nossa ideia aqui é que a gente venha conscientizar as pessoas de fora, assim como você fez, para que haja um suporte, uma ajuda para as pessoas que passam, né, por essa experiência, esse momento difícil, né, de agressão, né, enfim, em todos os sentidos, né, não só de feminicídio que a gente estava comentando anteriormente. Conta um pouco pra gente, né, o que aconteceu com você. Então, primeiro eu quero agradecer, né, ao programa e, assim, eu vim contar o seguinte, aconteceu com uma pessoa muito próxima de mim, a gente acha, eu também achava, que só acontecia só com gente de fora, que era uma coisa que era só de TV, só que não é, eu vivi isso bem perto de mim, aconteceu isso com uma vizinha minha e, assim, é um processo muito doloroso, eu vi a família dela sofrer muito, não só a vítima, como a família também. São pessoas muito próximas de mim e eu também sofri com isso, né? E assim, então, Alana, como eu já tinha dito, é uma situação muito difícil, né? Eu vi essa família sofrer muito, assim, muito perto de mim. E para ela, para a vítima, foi muito difícil. Se a família dela não estivesse com ela a todo momento, se eles não tivessem dado todo o apoio que ela precisava, eu acho que ela não ia conseguir ir até o final. E assim, a gente não pode deixar,
né? A gente não pode deixar que aconteça isso, que aconteça essa agressão à mulher, né? De todas as formas, começa com uma agressão verbal e aí depois acontece agressão física mesmo. E foi o que aconteceu com essa minha vizinha. A minha vizinha chegou a um ponto de que ela não conseguia andar. Isso é muito triste, muito triste. E daí ela precisou do apoio da família. Graças a Deus ela teve esse apoio, a família dela, os amigos dela também. Eu acho que se os familiares dela não tivessem apoiado ela não teria ido até o final. Né? Isso foi muito importante para ela, porque é muito humilhante. A gente não chega e vai, assim, de primeiro já é atendido, não é dessa forma. A gente acha que vai chegar lá, vai fazer o boletim e que vai ser rápido, só que não é. É uma coisa que demora, tá? É muito doloroso, a vítima se sente muito humilhada e se não fosse esse apoio que eu como vizinha e também como os parentes dela também deram para ela, os amigos dela, ela não teria chegado até o final. Realmente é um processo muito difícil, que eu imagino, e até a gente conhece casos de pessoas que às vezes elas acabam se oprimindo, né, assim, não fazendo, porque não tem um suporte de alguém, então é por isso que realmente é muito importante ter alguém, né, para dar esse suporte, para encorajar, na verdade, né. E o que você diria assim para aconselhar as pessoas, tanto a vítima como as pessoas ao redor, a fazerem para dar esse suporte? Então, como eu já disse, o mais importante é apoiar a vítima. O mais importante é você estar do começo ao fim, porque não é uma coisa, como eu já falei, não é que você vai fazer a queixa e vai ser resolvido ali, não. Depois tem um processo que demora muito e a vítima precisa desse apoio, né? E o conselho que eu dou aqui para todas as mulheres, né, é que não se cale, porque é um assunto muito delicado, um assunto muito doloroso e que não pode parar por aí, não pode parar, tem que continuar. É esse o conselho que eu dou. Obrigada, Cláudia. Então, só para a gente complementar, o que a Bíblia nos ensina? Amar o nosso próximo como a nós mesmos. Né? E se a mulher se coloca numa situação dessa e não faz nada, ela não está se amando. Nós temos que amar ao próximo como a nós mesmos. Se nós não nos amamos, como vamos amar o outro? Então a mulher precisa se amar sim, precisa cuidar da sua vida sim, se resguardar, se está em uma situação de risco, tentar sair dessa situação, denunciar, fazer tudo aquilo que ela tem possibilidade de fazer. Não se cale, não se acomode, não viva achando que aquilo é normal. O marido chega em casa e te bate, o namorado te bate. Gente, tem histórias de moças novas que apanham do namorado. Não pode continuar. Se é namorado, você tem como deixar essa pessoa, larga essa pessoa, vai viver a sua vida, Deus tem coisas grandes para você. Se você é casada, faz o que tem que fazer, se afasta se for preciso, denuncia como tem que denunciar, ore por esse homem, porque Deus vai mudar a vida dele, mas você não precisa correr risco para isso. No programa anterior a gente até estava citando sobre a questão do Dia das Mulheres, né, enfim, e nós comentamos sobre a questão do que falta a mulher conquistar, né, e que falta respeito, mas é muito difícil a gente cobrar o respeito do outro se a gente não se respeita. Exatamente. Né? Então assim, valorize esse namoro, noivado, é um período de conhecimento, é um processo que você pode finalizar, você pode terminar se não é bom. Se você não acredita que Deus ele possa preparar algo melhor para você, se a pessoa não acredita, né, Márcia, que ela é capaz de conseguir algo melhor, de ter a oportunidade de ter algo melhor, é impossível a pessoa do lado conseguir valorizar ela. Então, e sabe o que acontece também? Muitas vezes a moça, ela acha que ela tem que casar. Eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar, eu tenho que casar. Por que você tem que casar? Às vezes você pode viver a sua vida em paz, tranquila, sozinha. Então você tem que casar se você encontrar uma pessoa realmente de Deus, uma pessoa boa, uma pessoa que te ame, que te respeite, que te trate bem, uma pessoa que te valorize. Aí sim você se casa. Se não, para que esse desespero de casar? Casar com qualquer pessoa. Foi como você falou, o namoro é um conhecimento. Você já está conhecendo, você já está vendo ali o que a pessoa é. Por que você vai levar aquilo para frente? Então se ame, se respeite, se valorize, cuida da sua vida, que é o bem maior que Deus te deu. E agora a gente tem uma mensagem muito especial de uma mulher de Deus, a nossa
querida e amada Dona Wanda. Ela vai deixar uma mensagem e uma oração para vocês, irmãs, nesse dia especial do Dia das Mulheres. Olá, minhas amadas irmãs, em nome de Jesus, eu quero dar uma pequena palavra hoje para vocês aqui, em nome de Jesus. Irmã, essa palavra me ajudou muito, eu quero passar elas para vocês aqui. Essa palavra está no Salmo 55, 22. Lança o teu cuidado sobre o Senhor. Ele te sustentará e nunca permitirá que um justo seja abalado. Eu não sei o que você está passando, mas eu sei que alguma irmã deve estar com alguma luta, com algum problema por aí. Então eu digo para você, não fique abalada, porque Deus está contigo, não desanima. Ele diz o seguinte, lança o teu cuidado, coloca essa situação nas mãos de Deus, não importa se é com o marido, se é com os filhos, com quem quer que seja, se é no trabalho, aonde quer que você está passando essa situação difícil. Lança sobre o Senhor e Ele vai te sustentar, Ele vai te segurar, te dar, como que eu falo, uma palavra certa a cada momento. E eu sei que Deus está contigo e Ele nunca vai permitir que você vai ser abalada com este problema. E além de tudo, a palavra de Deus diz o seguinte, servir ao Senhor com alegria. E em nome de Jesus, você já passou por outras coisas difíceis. E não vai ser nessa que Deus vai te deixar. Eu deixo esse recado para você. Salmo 55, 22. Em o nome de Jesus. Eu vou fazer uma oração agora para você. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, eu coloco essas minhas irmãs nas tuas mãos. E peço, Deus, o teu poder, a tua unção. Que o Senhor, Deus, visita cada uma agora neste momento. E dê a elas, Deus, a alegria e a certeza da bênção em nome de Jesus. Amém. E é isso, gente. O programa está chegando ao final. Não esqueçam de compartilhar com todo mundo que vocês acham que esse assunto pode agregar. Na verdade, esse assunto pode agregar na vida de todo mundo. Pode chegar alguém que necessita. Comenta, interage com a gente também, se vocês têm curiosidade de falar, de saber sobre algum tema que a gente fale, a gente converse aqui. E agradecer a Márcia, que dispôs o tempo dela aqui para falar um pouco, para dividir. Obrigada, Márcia. Obrigada, Lana. Obrigada pelo convite do pessoal. Foi um prazer estar aqui com vocês. E eu gostaria de falar para todo mundo que está ouvindo, se você está passando por isso, ou se você conhece alguém que está passando, se você precisa de oração, de ajuda espiritual, pode entrar em contato com a gente, até com o pessoal do programa mesmo no canal, nas redes sociais. O meu Instagram é Márcia Furigo. Pode entrar lá e nós estamos à disposição, me segue lá também. E foi um prazer estar aqui. Em breve, quem sabe nós voltamos. Claro. Tchau, gente. Tchau. Até mais.